Grafite, dança, música e até declamação de poemas podem ser considerados hoje como arte de rua. E para falar mais sobre isso, nós trouxemos o professor e publicitário Kiko Soares. Seja bem-vindo, Kiko. Obrigado pelo convite. Kiko, no vídeo nós vimos várias opiniões sobre alunos, sobre o que é arte de rua. E para você, o que é arte de rua? Interessante falar de rua, né? Porque a gente tem que entender, ou pelo menos pensar a respeito. Não existe lugar mais democrático para se manifestar do que na rua, né? Para todo mundo. Qualquer manifestação que você esteja em espaço aberto, principalmente se for rua, que tem movimento, que tem passagem constante, a rua é um grande painelzão de céu aberto. Não tem como negar, né? Como essa arte começou aqui no Brasil? Arte de rua especificamente, a gente tem história para contar bem lá atrás, né? Em Pompeia já tinha arte de rua. Você pega a ruína de Pompeia, o banheiro já era grafitado. Isso é 5.000 anos. No Brasil, a coisa começa lá no final dos anos 70, porque o grafite começa nos Estados Unidos no final dos anos 60, tá? Chega no Brasil a história de pichar na parede com spray, aí é o grafite, a pichação. O grafite mesmo já começa nos anos 80, a gente é um italiano que vem para o Brasil chamado Alex Valauri, que é o primeiro cara que começa a fazer stencil no Brasil. Inclusive aqui no Sesc Ribeirão a gente tem alguns grafites remanescentes dele ainda aqui. Quer dizer, anos 80 que começa esse boom todo de manifestação de grafite e arte de rua. E você acha que ela é valorizada? Hoje, muito valorizada. Que não era há pouco tempo atrás. Se você pensar em Basquiat hoje, que é uma exposição que está em São Paulo, vai correr Rio, São Paulo e BH, exposição lindíssima, até eu recomendo quem ainda puder assistir, que vale muito a pena. É o primeiro artista que sai da rua que vai para a galeria. Hoje é uma série de pessoas. Se você pegar o Banksy, que é um inglês, hoje você quase não tem mais obra dele na rua, porque elas são literalmente arrancadas e colocadas em galeria e valem milhões de dólares. Hoje há uma grande valorização. Brasileiro principalmente, nós temos 3, 4 nomes hoje em nível mundial, tem o Gêmeos, temos o Cobra, tem muita gente boa fazendo arte de qualidade hoje na rua. Ribeirão mesmo tem muita gente boa também. A falta de valorização da arte de rua é um problema apenas brasileiro? Depende muito, porque existe uma grande confusão. O que é arte de rua e o que é vandalismo, tá? Eu até hoje, quando eu vejo situações de vandalismo que ainda ocorrem muito, briga de gangue, o pessoal invadiu o espaço público, invadir espaço particular para grafitar, fazer uma mensagem de protesto ou de algum tipo de, enfim, de recorte, não acho que é legal. Isso nunca teve valorização e nem vai ter. Isso é coisa mais marginal, é cultura mais marginal. Se a gente entender que a arte de rua é uma coisa mais planejada, pensada, com autorização, não tem desvalorização, muito pelo contrário, ela está cada vez mais valorizada, tá? Então, eu vejo o Ribeirão mesmo, que hoje você vê muita arte legal na rua com muito menos grafite, menos vandalismo. Então, de uma certa forma, o que era ruim continuou sendo marginalizado. O que é bom está super valorizado. O que é bom também. É um valor que chega novo agora pra gente. O fato de ser uma arte considerada popular e não erudita colabora com a desvalorização? Colabora no sentido que todo mundo pode fazer, né? Se todo mundo pode fazer, não tem valor. O que é uma bobagem. Ninguém faz. Se você pegar... Quem no mundo faz por exemplo, uma obra que nem o Cobra hoje? O Cobra é o cara que grafita no mundo inteiro, ninguém faz igual. Mas se você pegar e você grafitar o negócio, provavelmente, ou fizer um picho que seja, dificilmente alguém vai imitar o teu traço. Então, o fato é esse, é muito popular, cada um pode fazer. Não sai muita coisa igual, mas é muita mística também em cima disso. Tá? O fato de ser fácil, de uma certa forma, não valoriza. Mas não fica tão bom assim. Não é? Por isso que a gente não tem tanta gente fazendo com qualidade. Por exemplo, Basquiat teve um até hoje, é o grande grafiteiro negro americano, o cara dos anos 80, ele está aí hoje, uma obra do Basquiat hoje está entre as 10 mais valorizadas da história da arte. Ele fica par a par com Van Gogh, por exemplo, com Picasso, sem o menor problema. E é grafite, não deixa de ser. Você acredita que há certo preconceito para essa arte? Já houve mais. Hoje nós temos, na verdade, a gente já houve um preconceito maior com vários tipos de manifestações artísticas. Eu acho que um mundo mais plural, do jeito que está hoje, um pouco mais tranquilo com relação a vários tipos de manifestações e de tolerância, tem menos preconceito. Claro que uma pessoa que vê o negócio e não entende, ele vai... Aquela velha fala, isso até meu filho faria, as coisas que eu já ouvi, né? Isso parece guardanapo de mecânico sujo, isso é papel pintado com qualquer coisa. Bobagem, quem fala isso não entende o que é arte, né? Então a gente nem tem que considerar. Então, aliás, preconceito em qualquer nível não é bom para nada, né? Muito menos para a arte. O que pode ser feito para amenizar esse preconceito? O que pode ser feito é cada vez mais arte. É justamente o contrário. Quanto mais você fizer, mais você mostrar, mais você explicar, mais fazer isso que a gente está fazendo, debater em canais abertos, explicar um pouco que são manifestações espontâneas, artísticas, até para a cidade ficar mais bonita, para as ruas ficarem mais legais, menos sujas, já que a gente, uma cidade que é bem descuidada, que nem Ribeirão,
Isso só traz valor positivo, então é bobeira, é produzir cada vez mais, produzir sem vandalismo. Estou dizendo produzir manifestações artísticas interessantes, com autorização certinha, mostrar assim, valores através de produção de arte, cada vez mais. Você considera importante a presença da arte de rua dentro de comunidades? Claro que sim. Se a gente está falando de arte popular, onde está a camada mais popular é comunidade, o pessoal que tem. Existem vários projetos, inclusive, dentro de comunidades no Brasil inteiro, que levam manifestações artísticas para dentro da comunidade, até para tirar a criança, o menor, da rua, de uma certa forma, uma rua de situação marginal, tá? Então é bacana você levar, não fazer o caminho contrário, esperar que ele saia da comunidade e vá para a rua. Você vem da rua, pessoas que vão lá para dentro da comunidade, explicar, ensinar, dar conselhos, dar técnicas, para a hora que ele sair, você conseguir ser artista. A maioria dos grandes artistas hoje, que estão na rua, que começaram em comunidade, vieram da comunidade, quer dizer, na verdade é até um grande celeiro de artista, que vem da camada popular mesmo e vai para a rua trabalhar e sai trabalhos belíssimos. Em sua opinião, qual o maior objetivo dessa arte? Cara, o objetivo, aí a coisa é maior, né? Qual que é o grande objetivo do artista? Eu não consigo imaginar um artista que faz arte para ele mesmo, né? Uma self-art, não tem isso. O grande barato é, como eu disse no começo, você tem a rua enquanto grande museu aberto, manifestação onde todo mundo pode mostrar trabalho. Muito artista não consegue espaço, galeria, de onde mostrar sua arte. Eu conheço muita gente boa, muito artista, muito pessoal que faz arte de rua, desconhecido. Talvez ele não consiga chegar nos museus mais elitistas. Então, o que resta para ele, de repente, enquanto manifestação, são espaços menores, espaços marginalizados, talvez, espaços não tão conhecidos, e rua. Então, para ele, a rua é o grande espaço de mostra, a grande galeria para ele. De que maneira a arte de rua está ligada à liberdade de expressão de um indivíduo? Não só arte de rua, né? Quando você pensa que a arte é uma manifestação extremamente subjetiva e pessoal. Eu acho até engraçado quando a gente mostra um quadro que eu pinto, ou sei lá, qualquer artista. O que você quis dizer com isso? O que você entendeu com isso? É mais fácil ele te perguntar isso, né? Porque é a manifestação pessoal dele. Se você pegar uma obra de um grande artista numa galeria e pegar 10 pessoas e perguntar para as 10, cada um vai falar uma coisa, porque vai muito da interpretação pessoal, né? Então tem muito disso. O artista precisa de mostrar e se manifestar, isso é fato. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. O novo é desafiador. Eu não sei até onde a tecnologia pode chegar. O que eu sei é que na Barão eu aprendo na prática, com o apoio dos professores, uma aceleradora de startups que me dá maior força para inovar e com parcerias internacionais para intercâmbios. Bora! Aqui na Barão eu tenho prática. Prática para encarar o que der e vier. Processo Seletivo 2018. Barão de Mauá. Inscreva-se barãodemauá.br. No programa de hoje estamos falando sobre a arte de rua no Brasil com o professor e publicitário Kiko Soares. E a nossa equipe entrevistou o artista Fernando Stefano sobre o assunto arte de rua. Vamos ver? Eu acho que tudo faz parte do mesmo contexto. O grafite vem da pichação e para mim a diferença mesmo é a estética, assim, de desenho, de algo mais elaborado. A pichação é escrita, mas eu acho que tá tudo junto mesmo, assim. Hoje o grafite é muito mais, tá em evidência e é muito mais respeitado. Se sofre preconceito de pessoas que não entendem, que não, assim, gostam mesmo de arte. E o grafite conquistou muito espaço em galerias e outros lugares, então eu acho que isso não é tanto, não prejudica tanto o grafite hoje em dia. Às vezes eu vejo um muro na rua e aquele muro me chama, que eu acho que encaixaria um trabalho legal ali. Então eu acho legal também porque outras pessoas veem, muita gente vê e pessoas que eu nem imagino. Então eu acho que é um museu a céu aberto, a rua.
Professor, o artista durante a entrevista falou sobre a diferença entre vandalismo e grafite. E para você, qual é essa diferença? Então, é interessante, né? Muita gente até nem conhece que tem uma diferença. Para muita gente é tudo vandalismo. Não é. Eu fico pensando o seguinte, você tem um espaço público particular que não é seu. Aí eu vou lá, pego uma lata de spray e faço uma frase, grafito uma coisa qualquer, ou o nome de uma gangue, ou eu saio correndo. Pronto. Ou uma frase para namorada, tanto faz. Isso é grafite? Não, isso é uma pichação. Também não vejo problema nenhum nisso. O problema é que se marginalizou isso, essa manifestação. Agora, se você, por exemplo, você vai numa casa, chega pro dono do muro e fala assim, olha, eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia, eu gostei do seu muro, eu sou artista, eu quero grafitar teu muro. Cara, se alguém me pede isso, eu deixo na hora. Porque valoriza, ele está se manifestando. Eu vou dar um exemplo um exemplo interessante. Tem um artista inglês que eu gosto muito, que é o Banksy, que é o papa do grafite mundial. É um cara que, curiosamente, ninguém conhece. Ele é totalmente desconhecido. O grande barato, talvez, do Banksy é ele ser desconhecido. E eu gosto, um dia eu resolvi fazer uma máscara do Banksy. Máscara é o stencil, né? Você faz um cartão e depois você grafita. Eu levei 3 dias fazendo o grafite, fazendo o stencil, na verdade, né? E fui na minha garagem. De bobeira, tava fazendo por diversão. E pá, grafitei lá. Eu pego gente na minha garagem que eu não conheço fotografando, tipo fazendo um selfie com a obra, que acha super legal. Só falta pensar que é do Banksy, né? Mas é legal, porque você vê como é que é diferente. Se eu fosse lá e pichasse uma frase, eu ia sujar minha garagem. Ninguém ia se interessar. Como eu fiz uma intervenção, uma obra, você vê que gera uma curiosidade, as pessoas param, olham, querem tirar foto. Percebe a diferença? Tem diferença. Então, é que fique bem claro assim, eu não sou contra nenhum tipo de manifestação, mas poxa, espaço urbano, já que vai aparecer para todo mundo, vamos pedir autorização, vamos fazer direitinho, fica bacana, fica legal. E é o intuito de quem está produzindo arte. O grafite costuma ser uma forma que o artista encontrou para se expressar. Dessa forma, analisar o local onde foi feito seria fundamental para entender o significado? Não necessariamente. Você tem, por exemplo, em São Paulo, um cara que chama o Zezão. É um grafiteiro conhecido lá. Pensa num lugar de muito difícil acesso, um lugar que ninguém entraria, um lugar que é complexo, ele vai lá e faz. Só que ele não vai lá e grafita, que nem um cara que sobe numa torre e vai lá e picha uma palavra de ordem. Né? Ele vai, por exemplo, debaixo de um viaduto que tem um lago, que passa um lago, obviamente, que é sujo, que não tem acesso, que ninguém... Só passa quem consegue ver aquele pedacinho. Ele consegue ir até lá, de repente vai num bote de noite que ninguém vê, vai lá e faz um grafite, que é um lugar feio, que ia passar despercebido assim, de repente na paisagem, ele vai lá e faz um grafite, uma intervenção. Quer dizer, é um lugar que ninguém veria se fosse o caso. Mas aí quando você passa, já fica mais legal de ver. Por exemplo, eu acho muito bacana, você pega um muro meio gigante, desgastado, quase que o tempo intervindo por si só, né? Aí vai um grupo de artistas, um pessoal que se propõe a fazer obras ali, pronto, já mudou o visual daquele lugar. Então eu não acho que tem que ter um lugar, tá? Eu acho que qualquer lugar que existe uma manifestação artística bacana, valorize muito. Já muda a paisagem, né? Muda a forma como quem passa por aquele espaço de olhar, dependendo se esteja na periferia, num grande centro, num prédio, tanto faz. Em sua opinião, qual a maior dificuldade de um artista de rua? A de todo artista. O Milton Nascimento já falava, né? Todo artista tem de onde o povo está. É um local para mostrar o seu trabalho. Por isso que você vê bastante manifestações de rua. A gente viu, por exemplo, o caso das estátuas vivas lá. Você imagina fazer aquele trabalho em Ribeirão, a pessoa toda pintada com roupa, no calor que faz Ribeirão. Quer dizer, é um sacrifício pessoal muito interessante, né? Eu vejo num cruzamento ali de uma avenida que eu sempre passo para vir trabalhar, é um carinha que ele faz um clown. Ele é um palhaço, que ele joga uns malabares, e ele é muito, muito engraçado. Ele não faz nada a não ser jogar malabares, mas a persona dele é muito engraçada, né? E aí de vez em quando eu passo, ele não tá palhaço, ele tá sentado, quieto num canto dele. Eu fico pensando, o que será que ele tá pensando, né? Porque a hora que ele vira o palhaço, o clown, ele arrebenta, ele é muito bom. Então falta isso, a pessoa tem que ter um espaço para mostrar o seu trabalho. Como eu já falei, o artista sozinho não rola, não tem jeito, ele precisa mostrar, tem que ter espaço para ele. Qual a sua opinião sobre o episódio ocorrido em São Paulo, quando o prefeito João Dória resolveu apagar todos os grafites e pintar os muros de cinza? Ele ia pintar o Dória de cinza, né, na verdade. Vamos falar a verdade, né, gente? Aí que está o problema, né? Isso não é novo. Nós já tivemos no Rio um caso pior que esse, que era o Profeta Gentileza, não sei se vocês conhecem, que era um senhor que perdeu a família no incêndio de um circo. Ele ficou foi atrás de fazer um tipo de uma pregação pró-gentileza. Então ele põe uma bata
e saía dizendo que gentileza gera gentileza. Então ele grafitava as pontes e os muros do Rio com palavras, poesias, palavras de ordem. Era muito legal, era um grafite maravilhoso, é muito legal. Ele é valorizado até hoje. Um belo dia foi lá e pintaram de cinza, acabou com tudo. E aí até a Marisa Monte faz uma música que chama Gentileza, apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. Cara, o que o Dória fez nada mais foi do que uma jogadinha de marketing. O que adianta você ir num espaço e pintar de cinza? Legal, então cinza é mais legal que espaços que foram concedidos para uma atividade artística. Não acho legal. Agora parece que ele está colocando alguns vasos, alguma parte verde. Tudo bem, ok, mas não vai deixar de ter grafites autorizados por causa que ele fez aquilo. Eu acho que pegou muito, muito mal na comunidade artística, que olha pro cara e fala, qual que é a ideia? Parece uma coisa meio reacionária, né? Deixa o espaço público. Ali tinham grafites de pessoas, por exemplo, tinha Kate Haring, esse cara já morreu faz tempo. É um artista hoje muito valorizado no mundo do grafite, que tinha obras lá e foi apagado. Não precisa dizer muito. Ribeirão, como eu falei, quando o Alex Valauri, que é o primeiro grande grafiteiro que vem para o Brasil, que é esse italiano que ensina a gente a fazer stencil aqui no Brasil, ele tem uma série de obras que ele fez aqui no Sesc de Ribeirão. Não tem nenhuma mais na parte externa, foi apagada. Agora, se você entrar no Sesc, ainda tem várias lá dentro que preservaram. Que bom que ainda preservaram. Mas eu acho assim, não é difícil isso acontecer. Você vai, por exemplo, lá em São Paulo, no Beco do Batman. É um local em São Paulo que são umas vielinhas, umas ruínas. O melhor que tem de grafite no Brasil está lá hoje. E você vai, se você for, por exemplo, a cada mês diferente lá, tem obras novas. Porque existe uma mentalidade da seguinte forma, a gente faz por um período, a gente pinta, vem outro artista e pinta, aí sim acho super legal. Mas da forma arbitrária que foi feito com o Dória, eu acho besteira, jogada de marketing, quer aparecer. Tanto que ele quer aparecer, que tem uma carreira toda por trás aí. Só que ele ficou muito mal com a classe artística, né? Óbvio. Nós já falamos aqui de vários tipos de arte de rua, mas tem uma mais recente que invadiu o calçadão de Ribeirão Preto. Vamos ver? Amanda e Felipe estão sempre no calçadão. O que eles fazem lá? Arte. Amanda, o que você sente quando você é uma estátua, quando você está aqui fazendo essa intervenção artística no calçadão, nas ruas de Ribeirão? Eu sinto meio como se eu estivesse analisando as pessoas, tipo, o comportamento dela. Parece que o comportamento que ela faz com as estátuas reflete muito o que ela faz com todas as outras pessoas. Tipo, da pessoa desprezar, ou da pessoa passar e às vezes xingar, entre as pessoas passar e admirar só. Arte de rua é marginalizada? Sim, e muito. E às vezes as pessoas olham e não aceita tanto a arte da outra pessoa. E às vezes a arte muitas vezes que é mais da elite, onde não é tão de acessível para todos, as pessoas dão mais valor do que a outra que eles sempre estão vendo na rua. De rua eu acho que ela é muito democrática e ela é para todo mundo. Então às vezes você atinge até as pessoas que não estão procurando a arte, que está passando por lá e acaba sendo pego de surpresa. A dupla Estátua Viva entrou para o time dos artistas que estão no dia a dia dos ribeirão pretanos. É arte na rua e agora arte aqui na tela. Não, eu vi as estátuas no calçadão e admirava muito. Aí eu senti vontade de fazer para experimentar. Aí eu pedi ajuda para 2 amigos meus. Aí eu comecei a imaginar o que eu faria. Se ia ser algum personagem, ou alguma pessoa, algum personagem inventado. Aí eu decidi pegar várias mulheres fortes e criar uma personagem só e distribuir mensagem delas. Professor, durante o programa a gente falou sobre grafite, estátuas vivas e músicos. Quais outros tipos de arte de rua? Olha, é engraçado a gente querer classificar uma manifestação que é extremamente espontânea e subjetiva, né? Eu já vi, por exemplo, contadores de história em rua. Hoje mesmo eu vi uma matéria na TV de um grupo, olha que interessante, eles têm uma Kombi velha, é uma moçada de pós-faculdade, assim, né? Eles se juntaram nessa Kombi, eles vão em várias comunidades, em vários locais, contar história para criança carente. Simples assim, eles param, tocam algum tipo de instrumento, uma música, a molecada começa a aproximar, porque vê que tem um movimento e tal, eles se juntam ali, eles ficam contando histórias, e eles vivem de donativos. A matéria no Jornal da Cultura, lembrei agora, então eu acho super bacana. Como, por exemplo, eu vejo farol, um dia desse, farol de ver muita coisa, né? Esses dias eu parei num semáforo ali na Caramuru, para uma pessoa, um artista na minha frente, ele estava fazendo malabares, sem absolutamente nada. Que era malabares invisíveis. Eu achei fantástico, eu dei muita risada, dei dinheiro pro cara. Falei assim, não, esse merece, até se fosse, até pela cara de pau, eu brinquei, pô, artista cara de pau, legal. Ele estava querendo ser diferente. Então,
Eu não gosto muito de classificar. Qualquer pessoa que se propõe, de uma certa forma, passar o que ela sente e se expressar com qualquer tipo de manifestação artística, está valendo. É super bacana. Eu já vi, por exemplo, encenação de peça no meio do nada. Você está andando, de repente começa a encenar um espetáculo de teatro do nada. Você acha que é uma briga e está acontecendo alguma coisa, e de repente eles voltam ao normal, saem para o outro lado, e está tudo certo. Eu já vi isso em cinema. Uma vez eu fui num filme, de repente eu estou lá sentado esperando o filme, começa a sair um quebra-pau, uma discussão, uma brincadeira, não sei o que, tinha a ver com o filme. Aí de repente, a gente chama de flash mob, a intervenção. Mas é uma intervenção artística, entendeu? Então, é legal a gente pensar que rua pode tudo, entendeu? Então, qualquer tipo de manifestação. E vira e mexe, você vê uma coisa nova acontecendo. Eu acho super interessante. Não tem fim, né? Sempre tá bem mutante. Você considera que a arte de rua reflete a situação da nossa sociedade? A arte, né, não só de rua, como um todo, a arte é espelho do momento que você está vivendo, né, não tem jeito. Você pega o homem na caverna, lá na pintura rupestre, ele pintava a batalha com o bisão. Ele ia tentar caçar um bisão para alimentar a família, então ele pintava um bisão. Então isso, quantos mil anos atrás, né? Hoje, se você pegar, por exemplo, o grafite, vamos ficar de novo no grafite que é feito hoje, com o grafite que é feito nos anos 80, eles não são parecidos mais. Ele é um tipo de manifestação, tá? Completamente. Ela vai espelhar aquele momento social que você está vivendo, a sociedade, ou talvez o próprio país que você vive. Alguns países, por exemplo, um país europeu, a manifestação artística que tem lá é diferente daqui. Você pega um país, por exemplo, da Cordilheira, dos Andes, os peruanos, bolivianos, eles têm umas manifestações artísticas interessantíssimas, toda ligada com a realidade deles, a sociedade deles, que é totalmente diferente da nossa. Você vai, por exemplo, no Amazonas, você vê manifestações artísticas que não tem aqui. Você vê o Nordeste com manifestações, o Sul, então tem muita coisa para ser vista. Então sempre surge coisa nova, sempre vale a pena esperar coisa nova que sempre surge. Você acha que a arte de rua pode fazer os jovens se interessarem pela arte em geral? Cara, eu acho que a arte salva, né, de qualquer forma. Como a arte de rua tem essa facilidade de ter o espaço público em aberto, ele tem acesso mais fácil, eu acho super interessante. Quando a gente tinha oficina cultural aqui em Ribeirão, foi lá que eu aprendi a fazer grafite, foi lá que eu fiz os primeiros stencils, a gente deu muita oficina e você via muita gente nova que vinha, eu vi na rua, achei legal, mas não sei como fazer. Então senta aí, vamos fazer junto, né? Então o legal é dar essa fagulha, dar esse start para a pessoa vir que ela é possível. Porque eu também não concordo com essa coisa de falar assim, o artista nasce artista. Claro, tem muita gente que nasce artista. Quando vai nascer outro Van Gogh, é muito difícil, claro. Mas se você estimular, você der ferramentas, você consegue. Eu tenho um exercício que eu fiz aqui em sala o ano passado com meus alunos de primeiro ano, que eu fiquei abismado com o resultado. 95% da sala nunca tinha pintado nada na vida, nunca tinha pego uma tela. E a gente tinha uma proposta de pegar uma obra e interferir nessa obra, depois eu fiz uma exposição aqui do lado. O resultado foi muito bom, dava a impressão, eu mandei para muita gente ver e falava assim, nossa, mas você já é artista. Eu falei, não é. Houve um start, então bacana. Tem muito preconceito, o pessoal fala assim, eu não vou mexer porque eu tenho um certo medo de fazer arte, eu não vou saber, eu não sou criativo. Bobagem. Tem que pegar e fazer, tá? E aí vai despertando, você consegue ter ótimos resultados despertando isso já na criança, no jovem. Em sua opinião, a arte de rua agrega conteúdo pelo seu significado ou pela sua estética? Não gosto muito de significado em arte, não gosto, porque o que de repente significa para o artista que fez não é para você que viu. Estética, sim. Tem uma frase do Cleido Vasconcelos, um grande artista plástico de Ribeirão, que foi meu professor em algumas circunstâncias, ele fala um negócio que eu acho muito legal. Ele fala assim, tem obra que a gente olha, a gente não sabe o que ela quer dizer, mas gosta muito. Fala, nossa, isso eu adoro, isso me pegou, isso me tocou de alguma forma. Eu acho que o grande barato de uma obra de arte, ela te dá uma experiência emocional, sensorial única. Isso você fica diante de uma obra, você fala, uau, que legal. Eu acho que pensar muito em significar, aquilo significa aquilo outro, é um pouco de presunção, talvez. O artista não tem, talvez, essa intenção. O artista, a obra vem talvez de um tormento pessoal do artista, então ele joga aquilo tudo lá e depois deixa para curtir. Tem muita obra minha, por exemplo, que eu pinto num determinado período, eu vou olhar e depois falo, nossa, o que será que eu estava pensando nessa época? Olha que interessante. Então, eu gosto muito mais da parte estética. Tem obra que você gosta e tem obra que você fala, não, isso eu não gosto, isso não me atrai. Ponto. Muito obrigada. Valeu, obrigado e eu agradeço. Bom, o papo está ótimo, mas infelizmente o programa de hoje chegou ao fim. Muito obrigada, Kiko, pela sua presença. Obrigado, eu agradeço. O 30 Minutos fica por aqui e até o próximo programa. Tchau!